Olá, boa tarde, Amazônia, para você que está acompanhando a programação do Amazonsat. Que tal interagir com a nossa produção hoje, sexta-feira? Tá todo mundo alegre, né? Então vamos interagir com a nossa produção. Vai lá no nosso Facebook, facebook.com/Amazônia Agora. Lá você deixa suas dicas, dúvidas, sugestões de matérias, entrevistas e muito mais. E que tal você nos acompanhar no Brasil e no mundo inteiro através do link Amazonsat ao vivo no Facebook? Que tal você rever as nossas entrevistas, as nossas matérias, os nossos quadros especiais? Tá perdendo tempo? Não perca mais, junta toda a família e vá lá no nosso site amazonsat.com.br ou então através do nosso canal no YouTube, youtube.com/canal Amazonsat. E nós viemos desde ontem com uma novidade. Para interagir com a nossa produção ainda mais, para você de casa fazer o programa Amazônia Agora, melhor ainda, nós estamos no Instagram a partir de ontem. Amazônia Agora, você deixa lá também as suas dicas, posta a foto da sua família, como é que foi o seu feriado, como é que vai ser o seu fim de semana, vamos interagir com a nossa produção. E para você que está em casa e gosta de ficar ligado, fique conosco porque hoje temos muitas notícias e entretenimento. Hoje, dia 22 de novembro de 2013, você vai conferir os destaques da edição de hoje. Condenados do caso Belota somam pena de mais de 200 anos em regime fechado. Caravana vai realizar diligências ao longo da BR-319 para tentar convencer o IBAMA a liberar as obras de recuperação. Em Manaus, o Conselho Regional de Economia do Amazonas promoveu um debate para discutir sobre a crise enfrentada pela Zona Franca de Manaus. Autoridades se reuniram para discutir melhorias para o centro de Manaus no período natalino. E mais, o levantador de toadas oficial do Boi Caprichoso, Davi Assayag, apresentará ao público amazonense o seu mais novo trabalho. Isso e muito mais você confere a partir de agora. A sua revista eletrônica já está no ar. E vamos com informações da capital amazonense. Nesta quinta-feira, Jimmy Robert de Queiroz Brito, Juan Pablo Bruno, Cláudio Magalhães e Rodrigo de Moraes Alves, os 3 réus do caso Belota, foram a júri popular. O julgamento teve início por volta das 9h20 desta quinta-feira no Fórum Enoque Reis, localizado na zona centro-sul da capital amazonense, e se estendeu pela madrugada de hoje. Na manhã desta quinta-feira, nós acompanhamos o início da sessão no Fórum Enoque Reis e você confere a partir de agora. Jimmy Robert, Rodrigo Moraes Alves e Juan Pablo foram a júri popular nesta quinta-feira por triplo homicídio. Pela morte de Gracilene Belota, de 59 anos, a filha dela, Gabriela Belota, de 26 anos, e Roberval Brito, de 63 anos. Os advogados de defesa de Jimmy Robert se recusaram a participar do julgamento, sobre a alegação de que não tiveram acesso às provas do crime 3 dias antes do julgamento. Isso pode levar ao desmembramento do processo, por ocasião da ausência de defesa do acusado, e além disso, a doutora Misa não vai poder designar um defensor público para ele, porque, como vocês acabaram de ouvir, o doutor Aderval imputa algumas condutas criminosas ao Jimmy, já que ele é defensor do Bruno. Então haveria uma incompatibilidade de teses. Então não há outra alternativa, não existe nenhuma outra opção a não ser desmembrar o processo e adiar o julgamento. Houve uma tensão no plenário entre a defesa de Jimmy e o promotor de acusação. A defesa tem o direito de requerer uma defesa plena. Sempre foi permitido a eles todo o direito e acesso aos autos, então não há nenhum cerceamento, nunca houve prejuízo, coisa nenhuma. O que a defesa quer é exatamente isso, criar um factóide, uma situação para tentar desvincular, se possível, os réus não serem julgados no mesmo dia, para que um acuse o outro e as teses fiquem divergentes, enfim. O promotor se posicionou totalmente contra as alegações da defesa. Foi um crime que não chocou a sua família, chocou a sociedade. E é necessário que a justiça se faça, é necessário que toda a prova técnica seja avaliada com muito carinho e que a população, porque o júri é popular, possa responder dizendo não aceitamos mais crime e muito menos
os crimes contra a vida. Jimmy Robert, Rodrigo Moraes Alves e Juan Pablo são apontados como assassinos de Maria Gracilene Belota, Gabriela Belota e Roberval Brito, que são respectivamente tia, prima e pai de Jimmy. O crime aconteceu em janeiro deste ano. A herança da família é apontada como a causa dos assassinatos. Os familiares se concentraram na parte externa do fórum, distribuindo panfletos e usando camisas com fotos das vítimas. Acredito que até mais pela dosimetria da pena e pelas circunstâncias que foram praticados o crime, que demonstraram um certo requinte de crueldade dos três para com a morte das três vítimas, pode até assumir uma sentença maior do que 30 anos. 9 testemunhas de acusação foram chamadas para o julgamento e, após darem os seus depoimentos, foram interrogadas pelos advogados de defesa. E por volta das 6 horas da manhã de hoje, horário local, a juíza Mirza Thelma leu a sentença para os 3 réus do caso Belota. Depois de mais de 20 horas de julgamento, Jimmy Robert foi condenado a 100 anos de prisão, Rodrigo Alves e Juan Pablo foram condenados a 94 e 90 anos de reclusão, respectivamente. Os condenados devem cumprir as penas em regime fechado. A juíza também negou o direito de recorrer em liberdade. Ao final do julgamento, Rodrigo e Juan Pablo puderam ter alguns minutos com os seus familiares que acompanhavam a sessão. Rodrigo, que se manteve firme durante o júri, chorou abraçado aos familiares. Juan também foi acolhido pelos parentes, mas chegou a chorar. Já Jimmy Robert não tinha nenhum familiar presente e foi conduzido pela polícia para o presídio. Mais informações sobre este assunto você acompanha a partir de 9 horas da noite, às 21 horas de hoje, no JA, no Jornal da Amazônia, e também durante a nossa programação do AmazonSat. Bom, e agora vamos mudar de assunto, porque os funcionários da Suframa, em Roraima, fazem paralisação de advertência. A equiparação salarial é a principal reivindicação. Veja os detalhes na reportagem. O principal objetivo, que não é aqui em Boa Vista, principalmente, é a questão estrutural. Nós não temos estrutura adequada para desempenhar nossas funções, né, como rege a questão da vistoria física de mercadoria nas áreas incentivadas. E segundo, é a questão do realinhamento salarial dentro do próprio Ministério. Porque o que existe dentro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que nós somos vinculados. São vários outros órgãos e dentro disso nós somos o último órgão, o salário é o mais baixo, entendeu? Aí isso é uma questão que nós estamos buscando dentro do âmbito administrativo, corrigir essa distorção, né? Como você tem 2 órgãos que basicamente fazem as mesmas funções e o salário é diferenciado. O nosso chega a ser 50% mais baixo, por exemplo, que o Inmetro, né? O que essa paralisação pode prejudicar na comercialização aqui do estado? Bom, durante esses 2 dias provavelmente não haverá o desabastecimento de nenhum item, né? Primeiro porque eu creio que muitos, como estamos no final de ano, creio que muitos empresários têm estoque. Agora, se defragarmos uma greve por tempo determinado, haverá um desabastecimento de vários itens, principalmente da cesta básica, porque para a mercadoria ser comercializada, ela tem que ser feito desembaraço na Suframa. Não havendo esse desembaraço, automaticamente não há como o empresário comercializar essa mercadoria. Porém, se ele vender sem o desembaraço, ele vai perder o incentivo. Ele vai perder o incentivo fiscal, por quê? Porque o processo, o ciclo não foi fechado, que é do destinatário chegar até passar o desembaraço pela Suframa, então até chegar na prateleira. Se ele não fizer isso, infelizmente ele vai ficar no prejuízo. Se as reivindicações, as principais reivindicações não forem atendidas, vocês vão defragar a greve? Com certeza, o sindicato, o Sindiframa no Amazonas e Manaus, com certeza estamos indo o andar da carruagem, estamos indo nesse caminho. Se não houver uma negociação, se pelo menos uma pauta for atendida, não for nada, aí com certeza uma assembleia será na próxima semana, com certeza iremos entrar por greve em tempo determinado.
E no Acre News de hoje, começa logo depois do programa Amazônia Agora, às 12h50, vai trazer o seguinte destaque, que em Rio Branco, um grupo de cineastas lança livro e filme intitulado O Acre Existe. A intenção, segundo os jovens, é resgatar os aspectos regionais. Esses e outros destaques você acompanha logo depois do programa Amazônia Agora. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta falando sobre a Semana Global do Empreendedorismo. Até lá!